Nesse vídeo nós vamos fazer uma verificação no arquivo chamado de dados user. Até porque, né, nós ficamos de fazer isso e se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Qual é o risco? Né? A pessoa vai se deparar com essas mensagens de erro. Né? Isso não é legal. Inclusive, mesmo que a pessoa chegue aqui, pode aparecer essa mensagem, mas nada foi cadastrado aqui na nossa tabela de postagens. Recarregando para você poder ver. Então, nada acontece aqui. Até porque, na hora em que você está tentando inserir, insert into postagens, o que é isso? Insira dentro da tabela de postagens, nesses campos, os valores dessas variáveis. Né? Então, quando a gente for fazer isso, vai faltar valor em uma dessas variáveis, em duas, na verdade, em duas dessas variáveis. Então, não vai dar certo a nossa inserção e aí, consequentemente, mensagem de erro para você. Ok? E para mim também. Então, para que isso não aconteça, no arquivo chamado de dados user, nós vamos verificar se a pessoa ela está logada. Se ela estiver logada, então ela vai ter permissão para poder chegar aqui nesse formulário, tá certo? E fazer a sua publicação. Se ela não estiver logada, ela não vai poder ficar nesse arquivo aqui, tá? E mais um detalhezinho muito importante. Nós estamos incluindo dados user no nosso arquivo do formulário. Então, quando eu faço o teste aqui, para ver se a pessoa está logada, se ela estiver logada, ela pode ficar nesse arquivo, ela pode ficar nesse arquivo, e ela pode também ficar nesse. Agora, se a pessoa não estiver logada, eu vou fazer com que ela saia desse arquivo. Então, ela vai voltar para o formulário de login. Ok? Então, vamos ao teste. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer o nosso teste. Se a variável e-mail, ou melhor, vamos fazer assim. Se e7, né? O que é isso? Se estiver setado, né? Se a variável e-mail estiver setada e7, a variável senha estiver setada, ou seja, com algum valor, né? O que vai acontecer? Eu vou mostrar uma mensagem rapidinho. Logado. Ou melhor, assim, estou logado. Ótimo. Então, por enquanto, só vou mostrar essa mensagem. Caso contrário, eu faço o seguinte. Header, usar a função header. Location, dois pontos, login.php. Tá bom? Então, se essas duas variáveis elas estiverem setadas, ou seja, se elas tiverem algum valor, então eu digo que a pessoa está logada, então ela vai poder ficar aqui. Caso contrário, eu vou executar a função header e ela vai fazer com que a pessoa ela volte automaticamente para a tela de login. Tá bom? Então vamos salvar o nosso arquivo e vamos tentar, de alguma forma, abrir o arquivo dados user sem estar logado. Tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho. Não estou logado. Vou colocar aqui, barra dados_user.php. Dou Enter. Olha lá, você pode ver que a gente voltou para a tela de login. Vamos tentar de novo. Dados_user.php. Dou Enter. Então, ela volta, tá vendo? Para a tela de login. Por quê? Porque essas duas variáveis elas não estão setadas. Tá? Então, a pessoa está voltando. Legal. Agora, e se eu colocar form, _cad, _postagem.php e der Enter, ele também volta para o login. Por quê? Porque dados user está incluído aqui no nosso arquivo form_cad postagem. Então, tudo que tem dentro de dados user vale também nesse arquivo. Ou seja, se a pessoa estiver logada, ela pode ficar aqui. E se ela não estiver, ela não pode ficar aí. Ela volta para login.php. E o mesmo vale para o arquivo chamado de postar.php, porque ele também tem o dados user incluído. Tá bom? Vamos testá-lo. Então vamos lá. Vou colocar aqui
postar.php, dou Enter, eu volto para login. Então, se a pessoa não estiver logada, ela não vai poder ficar nesse arquivo, neste e neste. Tá bom? Então, a gente evita aquele problema. Agora, se a pessoa estiver logada e ela quiser, ó, dados underline user.php, estou logado. Olha lá, estou logado. Por quê? Porque essas duas variáveis, cadê? Essas aqui. Essa variável e essa, elas possuem valor. Então, estou logado. Tá bom? Aqui eu não vou mostrar mensagem nenhuma. Foi só para a gente ter um exemplo. Eu posso tirar isso aqui, sem problema nenhum. Tá? E aí, vamos supor que se a pessoa estiver logada, ela vai poder executar tudo isso aqui. Ó. Então, eu vou pegar isso daqui, Ctrl X, e eu vou colocar aqui. Tá? Então, se a pessoa estiver logada, deixa eu só organizar porque ficou meio estranho isso aqui. Se a pessoa estiver logada, a função MySQL vai ser executada, né? E aí nós vamos obter o nome da pessoa e o ID desse usuário também. Tá? Caso contrário, nós não vamos obter nada disso, né? Não vamos fazer nada disso, simplesmente mandamos, né, que a pessoa volte para a tela de login, ou seja, nós vamos direcionar a pessoa para a tela de login.php. Tá? E com isso, nós resolvemos alguns problemas. Tá certo? Ok, então. Então, tá tudo legal aqui para a gente. Olha lá. Agora deixa eu conferir isso aqui. Vou recarregar. Beleza. Legal. Agora, nós vamos... Deixa eu só voltar um pouquinho mais. Deixa eu ver se dá para voltar bem mais. Aqui. Eu estou logado ainda, né? Eu não cliquei no link sair. Agora eu vou clicar aqui, ó, Form de postagem. Permaneci. Quer dizer que eu estou logado. Se eu não estivesse logado, eu não poderia ficar aqui. Vou colocar aqui mais uma publicação. Os testes foram feitos e agora está tudo certo, né? Foi uma verificação bem simplesinha, né? Mas já vai evitar um certo problema com a gente. Então, os testes foram feitos e agora está tudo certo, ok? Eu clico em publicar e dados cadastrados com sucesso. Se eu quiser uma nova postagem, voltei. Agora sim, estamos vendo que o arquivo está funcionando. E publicar. Pronto. Agora, se você voltar para o phpMyAdmin e recarregar, nós temos ali 3 postagens. Quem fez essas 3 postagens? Foi o Fábio. Ok. Vamos ver se nós temos outros usuários, né? Só para teste mesmo. Tem o Fábio, tem o Marcos e tem o Alex, ou Alex. Vamos usar o usuário Marcos. A senha Marcos123, ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui em rede e aí eu vou clicar em logout. Cliquei em logout, foi bem rápido, desculpa, mas eu cliquei em logout. E agora o que eu vou fazer? Eu venho para a tela de login, login.php, dou Enter. E agora eu vou logar como Marcos. Marcos@gmail.com. A senha é Marcos123. Logar. Deu certo. Nome do usuário, Marcos Venâncio. Você está logado com o e-mail tal. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Eu venho para form, _cad, postagem.php e vamos criar aqui uma publicação com o usuário Marcos. Oi, estou começando a usar o site. Um exemplo, né? E aí eu clico em publicar.
dados cadastrados com sucesso. Nova postagem. Aí você que sabe. Eu clico aqui na aba que tem o PHPMyAdmin, clico em postagens e nós temos uma postagem do Marcos. Olha lá, a postagem número 6. Oi, estou começando a usar o site. O ID do usuário é o 2 e o autor da postagem é o Marcos Venâncio. Ok, então. Beleza, então deu certo. Fábio, uma pergunta. Aqui nós temos ID post 1 e depois o 4. E cadê os outros? Naquelas vezes que estavam aparecendo aquelas mensagens de erro, provavelmente nós tentamos fazer uma inserção, não deu certo e eu acredito que deva ter gerado alguns erros aqui, alguns registros, mas não apareceu nada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos refazer isso, tá bom? Eu vou marcar todas essas caixinhas, Você pode clicar nesse botãozinho chamado de todos e você vai apagar, clicando aqui. Ó, nós vamos deletar todos. Eu clico em sim para confirmar, deu certo. Só que agora eu preciso vir aqui em operações e aqui onde eu tenho auto increment, eu coloco 1 e clico em executar. Pronto. Então voltamos para o 1. Deixa eu voltar aqui para o procurar. Ok. Bom, estou aqui. Ainda logado como Marcos. Vou apertar F5 e clicar em continuar. É como se estivesse fazendo de novo aquela postagem, tá? A última. Eu volto aqui, aperto F5, continuar. Então, ID post 1. Quem foi o usuário? O Marcos. Ele é o autor. Ok, deu certo. Nova postagem. Estamos fazendo ainda alguns testes. Publicar. PHPMyAdmin. F5. E aí está. 1, 2. E agora sim, está funcionando. No próximo vídeo, o que eu estarei fazendo? Eu estarei colocando determinados links para a gente não precisar ficar navegando pela barra de endereços, e sim pelos links que a gente vai ter aqui. E depois a gente vai se organizando, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo a gente continua. Forte abraço e até lá!